Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com gráficos de mapas dentro do Excel. Então vamos aí para o exemplo. Turma, então vamos lá. Hoje a gente não vai ter uma planilha dentro do site que eu sempre deixo, porque a minha intenção é que vocês aprendam a pegar dados de uma de um site qualquer e transformem isso em uma informação para sua planilha em branco, do zero. Então eu quero que vocês façam o passo a passo comigo desde o início, desde você abrir o Excel até você transformar isso em uma informação que você vai disponibilizar para as pessoas. Hoje eu vou mostrar para vocês o exemplo de um gráfico de mapa, onde você pode transmitir informações para uma pessoa de acordo com cada região do país ou do mundo. O nosso exemplo de hoje, eu vou pegar uma coisa que está bastante aí na atualidade, que é o coronavírus. Eu vou demonstrar o dado, a quantidade de casos por estado aqui no Brasil, dentro da nossa planilha, e para isso eu usei aqui de base um site da internet, chama covid19br.wcota.me. Então eu vou pedir para vocês acessem esse site e peguem as informações que eu vou passar para vocês, e aí a gente vai acompanhando junto, beleza? Moçada, então só para explicar aqui o site, ele atualiza, né, com uma certa frequência todos os dados que a gente tem de informação aqui no Brasil sobre o Covid-19. E aqui em cima, ele fala que os dados foram aqui do dia 25 de junho de 2020. Foi esse dia que eu peguei essa informação que eu vou passar para vocês, tá? E aí você rolando aqui para baixo, ele mostra essa situação aqui por cidade, né? O que eu quero basicamente é mostrar isso daqui, esse mapa do Brasil, mas não por cidade, por estado. E uma coloração ali diferente de acordo com cada índice que a gente vai ter. Então depois vocês podem dar uma olhada, tem bastante informação boa aqui no site. E eu vou ali para baixo primeiro para pegar essa informação que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, em total por estado. Ele tem várias planilhas que ele vai fornecer para você e eu quero só o total aqui por estado. Então ele tem o valor total, a diferença, a questão de óbitos e tudo mais. Ele tem algumas referências aqui. O que eu quero é o estado e o total. Mas ele não vai disponibilizar para mim uma informação numa planilha de Excel da forma como a gente quer. Muitos sites não vão disponibilizar isso para vocês, tá? Então, eu quero que vocês aprendam a trabalhar esses dados aqui junto comigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o download CSV. E aí ele vai mostrar para mim essa aba aqui, que não tem nada de informação que pareça de Excel. Eu quero mostrar aqui para vocês uma forma de interpretação desses dados, então eu vou abrir uma nova planilha. E aí eu inicio uma nova pasta de trabalho. Eu volto aqui e eu vou copiar todos esses dados aqui da forma como está. Ctrl C, Ctrl V. Eu copio aqui para o Excel, ele vem daquele formato mesmo. Isso daqui é um formato CSV. O que é esse formato CSV? Ele tem uma separação de coluna diferente do que a gente tem aqui no Excel. No Excel a gente tem A, B, C, D, E, F, G. Aqui ele separa por vírgulas, tá vendo? Brasil, vírgula, total, vírgula, o número, vírgula, e por aí vai. Então, para a gente aprender a interpretar isso daqui e transformar isso em um dado do Excel, você seleciona tudo, então Ctrl Shift para baixo, é só essa é só essa coluna que tem informação. Se você vier aqui na B, não tem nada, tá vendo? Então, seleciona tudo, você vem aqui em dados, e aí aqui você seleciona essa parte de texto para colunas. E a primeira coisa que ele vai te pedir é o seguinte: tipo de dados originais. Qual é a base desses dados? Esses dados são delimitados. Por quê? Olha aqui a descrição. Lembra que eu sempre falo para vocês, o Excel fala com vocês. Então aprenda a ler o que ele está falando para vocês. Aqui ele fala, ó, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula aqui está separando cada coluna que a gente quer? Então ele é um campo delimitado. Avançar. Aqui, o que separa, qual é o delimitador desses campos? O que está separando eles? É uma vírgula,
é um ponto e vírgula, é um espaço. O CSV ele tem essas variações, ele pode em cada formato separar de um jeito. Esse site disponibiliza para a gente como uma vírgula. E aí tá vendo? Aqui ele já mostra para você uma visualização dos dados. Então aqui eu vou ter o país, depois o estado, depois o total de casos. Então avançar e concluir. E aí ele já separa para mim da forma como a gente quer. Tá vendo? Lembra do jeito que estava e do jeito que está agora? Então, é isso daqui que a gente precisa para trabalhar no exemplo de hoje. Então, agora vamos trabalhar os dados. O que eu quero? O estado e o total de casos. O resto excluir. Então, aqui, eu seleciono com o Ctrl a coluna A e da coluna D até a coluna R. E segurando o Ctrl, eu aperto menos. E aí ele vai apagar para mim todas essas colunas. Eu também não quero essa total, então também Ctrl menos. Aí eu seleciono aqui e digito estado e aqui casos. Eu selecionei esse exemplo aqui para vocês para mostrar o seguinte. Então eu venho aqui em estados, casos, seleciono tudo, eu venho aqui em inserir e aí eu venho em mapas e ele vai aparecer para mim a única opção que ele tem de gráfico de mapa, né? E aí ele vai carregar para mim o seguinte. Eu tenho aqui então o mapa do Brasil. E lembra que eu não falei para ele que isso daqui é o Brasil. Eu não falei para o Excel o que é isso daqui. Ele interpretou sozinho. É por isso que eu quis mostrar esse exemplo aqui para vocês, por causa do seguinte. Aqui eu tenho o estado e uma sigla só. Eu não falo para ele que é por exemplo, Amapá ou Alagoas, Acre, Bahia, eu não falo nada para ele. Ele entendeu, de acordo com ele, com essa sigla, que isso daqui é o Brasil. Então, isso que eu quero mostrar principalmente para vocês. O Excel ele já entende realmente o que a maioria, pelo menos, dos sites disponibilizam para a gente com o CSV ou em qualquer formato. Até se você vier aqui escrever aqui o estado ou o país no mundo, o Excel vai entender, desde que esteja escrito certo, o Excel vai entender a referência e ele vai conseguir interpretar esses dados. Então, o que a gente entende daqui? Eu tenho o estado e a quantidade de casos. E aqui, na legenda, ele fala para mim que o menor seria aqui 6.523 e aqui o maior seria 248.587. E aí ele mostra para mim, de acordo com uma escala de cores pré-definida, qual é o menor estado e o maior estado, e variando essas cores. Então, eu posso trabalhar com outras edições desse gráfico também que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é alterar a escala de cor que a gente tem aqui no nosso gráfico. Então a gente vem aqui, né, em design de gráfico, alterar cores, e aqui eu tenho uma escala pré-definida já do Excel, e aí eu posso utilizar, trabalhar com essas cores da forma como eu achar necessário. Eu vou usar essa um pouco mais laranja, puxando do mais claro aqui para o mais escuro. Então, o mais claro seria os casos mais brandos e o mais escuro o pior, que seria São Paulo. A segunda coisa, como qualquer gráfico, a gente tem uma série de dados, que são essas, e aí a gente tem aqui a categoria, que é normalmente o texto que é escrito de descrição, e o valor em si. Então a gente vem aqui nesse mais e a gente pode colocar aqui um rótulo de dado, igual a gente coloca no nosso gráfico normal. Vou tirar aqui o título, tá? E aqui em rótulo de dado ele vai aparecer o caso, a quantidade de casos em cada estado. Então, se eu apertar aqui em cima de algum rótulo, ele vai selecionar todos. E como eu quero editar ele, eu posso apertar aqui duas vezes. E aí ele vai aparecer na lateral para mim uma formatação aqui dos dados. O que eu quero nesse caso? Eu posso selecionar de acordo com a minha necessidade. Eu quero mostrar o nome da categoria, não o valor. Aqui eu seleciono só um, mas eu seleciono todos eles de novo. E aí opções de rótulo, eu não quero valor, eu quero nome. Eu só quero que apareça aqui o nome do estado para mim. Então, essa seria uma das coisas que eu posso fazer. Lembrando que isso que eu estou mostrando para vocês é um gráfico como outro qualquer.
Então ele tem todas as características de gráfico. Tudo que você faz em um gráfico de colunas, em um gráfico de barras invertidas, em um gráfico de bolha, em qualquer gráfico, você consegue fazer nesse gráfico. É só a demonstração dele que é diferente. Então, eu quero, por exemplo, selecionar aqui São Paulo, que ele é o pior estado com mais casos aqui, e quando eu seleciono ele, ele apaga o resto, tá vendo? O Excel, ele não tem uma característica particular já pré-definida que eu selecione aqui algum estado e ele seleciona automático, como em alguns lugares que poderia, por exemplo, destacar aqui o estado. Ele não faz isso automaticamente, ele poderia fazer com um macro, mas não seria aqui o caso para esse vídeo. Eu quero destacar o estado de São Paulo, mas eu vou fazer isso de forma manual. Então eu seleciono o estado, ação diferente aqui para ele. Eu quero deixar ele de outra cor ou com outro contorno. Vou colocar aqui, eu posso colocar também os contornos em preto, deixar ele como contorno preto. E o preenchimento dele, ele já está como pior, mas eu poderia também alterar de acordo com o que eu quero. Eu poderia colocar verde, por exemplo. Mas eu não quero, eu quero deixar da forma como ele está. Só que eu destaquei aqui o preenchimento dele, tá vendo? Eu poderia fazer isso com todos os outros também, de acordo com o que eu queira aí demonstrar. E poderia também, para dar um pouco mais de destaque ainda, selecionar aqui o estado novamente, formatar e efeito aqui da forma, eu posso colocar um brilho nele diferente dos outros estados, que aí eu realmente destaco ele de todos os outros. Isso, como uma forma aí de dashboard para você, pode dar um diferencial. Por mais que você não passe o mouse e ele destaque automaticamente os estados, você pode destacar ele aqui e deixar ele destacado. Como você já sabe que ele é disparado aqui, seria o estado com mais casos, você já poderia deixar ele como o destaque. Então é uma visualização aí um pouco diferente, de acordo com o que você precisar apresentar aí no seu dia a dia aí. Então é isso, turma. Então, da mesma forma como que eu mostrei no exemplo que dá pra gente usar por país, a gente pode usar também por cidade, pelo mundo. Então, dependendo da sua necessidade, você pode demonstrar isso de várias maneiras possíveis. Então, se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até mais.